esse tempo de culto para que os irmãos sejam abençoados e alimentados com a palavra de Deus. Contamos aqui com Isaac, o nosso tecladista, nosso irmão em Cristo, que serve nesse ministério. Também contamos com o Sávio, que está aqui, também nos ajudando com a mídia, e também com o irmão Samuel, que está responsável por toda a parte aí de organização da nossa mídia. Obviamente estamos com algumas deficiências, né? Nossa primeira live aqui, mas queremos, com a graça de Deus, oferecer ao nosso Deus um culto agradável a Ele. Esperamos que todos os irmãos acompanhem conosco e assim sejam abençoados com esta programação. Nós, tendo em vista o sério problema que tem devastado e assolado toda a humanidade, nós nos propomos durante esses dias realizar esse tipo de contato com os irmãos, através das mídias sociais, poder matar um pouquinho da saudade dos cultos que costumeiramente realizávamos antes deste problema, antes desta epidemia. Mas, sabedores de que não é o ideal esse tipo de contato, nós queremos oferecer um mínimo de contato com os irmãos e assim, para que os irmãos sejam abençoados, sejam aí alimentados com a boa palavra de Deus. Nós vamos iniciar lendo um texto. Você que tem sua Bíblia aí, está nos acompanhando por esta live, peço que você abra sua Bíblia em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro. Nós vamos ler boa parte do capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o versículo 13. Uma coisa que tem saltado as nossas mentes é se esse problema, toda essa crise mundial que temos passado, tem a ver com a vinda de Cristo, se há algum sinal sobre a vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo. E hoje, nessa noite, nós queremos tratar um pouquinho desses pontos muitas vezes polêmicos, e nós queremos poder ajudar cada um dos irmãos com aquilo que a palavra de Deus tem para nos instruir. Então, tendo em vista o problema, tendo em vista esta crise, nós estaremos propondo durante todos esses dias, durante esses momentos de culto, falar sobre a vinda de Cristo. E a gente pede que cada um dos irmãos considere a realidade, considere verdadeiramente aquilo que foi dito há mais de 2000 anos atrás, por meio de Cristo e por meio dos seus apóstolos, sobre sua segunda vinda. Então, Pedro tem muito a nos instruir sobre este assunto no capítulo 3 da sua carta, que diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 8. Todavia,
Uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos da terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Que Deus lhe abençoe com esta palavra. Vamos agora orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos conduza durante todo este momento de adoração sincera e verdadeira dos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de rica bondade, te louvamos por quem Tu és e por todas as obras que o Senhor fez, que o Senhor tem feito e que o Senhor fará. Dentre as obras que o Senhor fará, contamos com fé a Tua vinda, o retorno do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia veio, desempenhou todo o seu ministério, cumprindo cabalmente, desempenhou todo o seu trabalho, toda a sua obra terrena, foi assunto aos céus e hoje nosso advogado junto ao Senhor intercede por nós e está conosco todos os dias até que Ele volte, deixando-nos como garantia a Tua palavra de que o Senhor trará sossego, paz e descanso para nossas almas. Senhor Deus, nesses dias difíceis que a Tua igreja vive, juntamente com toda a humanidade que se mantém em rebelião contra Ti, nós nos já chegamos ao Senhor neste momento, através desse mecanismo, através dessa tecnologia, visando, Deus, primeiramente, Te adorar e Te bendizer o nome. E, em segundo lugar, aperfeiçoar o Teu povo por meio do entendimento da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe esta noite e assim tenhamos a rica oportunidade de Te louvar, de Te bendizer o nome e assim também sermos edificados e aperfeiçoados pela palavra do Senhor. Nos dirige, nos conduz durante todo esse momento para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. E em Cristo Te oramos. Amém. Amém. Neste momento, nós estaremos adorando o nosso Deus através dos cânticos. O irmão Isaac vai estar nos conduzindo com o teclado e também o nosso querido e amado Sávio vai estar aqui nos dirigindo com os cânticos. Cante com sua família em casa, adore ao Senhor, louve o nome dEle. Todos os familiares, todas as nossas famílias, reúnam-se em casa agora e adorem o Senhor, cantando e expressando a gratidão do nosso coração para com tudo que Deus nos tem feito. Vamos cantar ao nosso Deus. Vamos começar cantando Tu és soberano.
queridos irmãos, mais uma vez aqui, neste momento, teremos exposição da palavra de Deus, palavra inspirada, texto inerrante, palavra autoritativa para a minha vida e a sua. Queremos agradecer aqui o Isaac, o Sávio, queria chamar aqui também o Samuel aqui à frente, todos os quatro aqui à frente, rapidinho, só para que os irmãos conheçam toda a equipe que ficou encarregada de servir a Deus e também tornar possível esse momento para toda a igreja. Aqui todos os irmãos, a gente louva a Deus por vocês que estão acompanhando e vamos agora ouvir a palavra de Deus. Obrigado aos meninos. Indo para o texto que iniciamos esta live, 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos meditar nesse texto e tirar algumas aplicações para a minha vida e a sua. Irmãos, diante do cenário complicado, diante do cenário até alguns tipos de apocalíptico, o que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que tipo de leitura nós podemos e devemos ter sobre o que está ocorrendo nos nossos dias? Uma pergunta importante e uma pergunta que tem gerado polêmicas. Não é o nosso aqui objetivo gerar alguma polêmica em torno do assunto. O que nós queremos saber é de fato o que podemos extrair deste momento e o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre este assunto. O texto que escolhemos para esta noite é um texto áureo nas Escrituras que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Temos vários e vários outros textos que apontam, sinalizam, narram este fenômeno que em breve ocorrerá. Mas poucos deles narram com detalhes, como é o caso aqui de Pedro. Temos também as cartas de Paulo, uma delas em especial, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, onde Paulo também trata um pouco mais detalhadamente sobre esta questão, sobre a vinda de Cristo. Mas nós escolhemos aqui a carta de Pedro por algumas razões. Pedro, na sua própria carta, apresenta algumas aplicações claras para a minha vida e a sua diante de um cenário como o que estamos vivendo. Depois de haver tratado sobre algumas falsas doutrinas e necessariamente sobre alguns problemas com alguns falsos profetas, um destes problemas é mencionado no capítulo 3. E o problema diz respeito à vinda de Cristo. Alguns falsos profetas, alguns falsos mestres estavam colocando em dúvida as palavras de Cristo, as palavras dos apóstolos e também as palavras dos profetas. Eles estavam zombando da fé dos cristãos da época, falando sobre a promessa que Cristo havia feito. Então, tendo identificado os tais no capítulo 2 e dado características sobre eles, no capítulo 3, Pedro, ele vai falar sobre um problema doutrinário que os tais estão negando. E o problema é a vinda de Cristo. No versículo 1, nós temos o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Pedro informa aqui, sobre essas duas epístolas, as quais temos aqui em nossas Bíblias. Primeira epístola e segunda. Então é a segunda vez que Pedro se dirige àqueles irmãos por meio de cartas. Em ambas, Pedro ratifica: procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Não é um novo ensino, não é uma nova instrução, não é uma nova doutrina que Pedro quer apresentar. Pedro quer falar de uma mesma doutrina, de algo que os discípulos já sabiam, mas o que ele quer é lembrar os seus discípulos, aos discípulos de Cristo, sobre este assunto. Ele diz no versículo 2: para que vos recordeis
das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Não tem nada de novo no conteúdo que Pedro quer trazer para aqueles irmãos. Não tem nenhuma novidade. É aquilo que os profetas já haviam dito. É aquilo que Cristo já havia dito. É aquilo que os porta-vozes de Cristo, os apóstolos, também haviam feito. E o assunto, ele é identificado posteriormente. É dito o seguinte no verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E eles dizem o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os tais escarnecedores, os falsos profetas já identificados, eles colocam em dúvida algo que os profetas já falaram, algo que o Cristo já falou e algo que também os apóstolos pregaram. E essa doutrina que está sendo colocada em dúvida é exatamente a vinda de Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sobre a vinda de Cristo, vários textos poderiam ser aqui mencionados, como Atos 1:11, quando os discípulos estão ali despedindo-se de Jesus Cristo e da sua obra terrena consumada, dois varões, dois anjos ali, falam para os discípulos de Cristo: olha, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará. As cartas de Paulo estão repletas de sinais sobre a segunda vinda de Cristo, sobre esse fato, sobre este acontecimento que em breve ocorrerá. Então não é nenhuma novidade o que esses homens estão questionando. Não é nenhuma doutrina nova que Pedro está ensinando, mas algo que já havia sido alertado pelos profetas. E grande parte das profecias dos profetas acerca da vinda de Cristo falam mais da sua segunda vinda do que da sua primeira. Apesar de não ser tão claro sobre essas duas vindas, eles tratam com muito mais detalhe a segunda vinda do que a primeira. Então Pedro fala sobre isto. Olha, os profetas falaram, Cristo falou e os apóstolos assim também. Os tais que negam, Pedro os identifica com alguns adjetivos. Eles são escarnecedores. Pedro ainda os identifica aqui como pessoas que andam segundo as suas próprias paixões. Então, nós estamos lidando com pessoas que vivem em rebelião contra Deus, pessoas que se revoltam contra Deus, não necessariamente por fatores doutrinários. Não é esse o problema. O fator é ético, é moral. O homem caído não quer considerar Deus e o seu plano eterno. Dentro desse plano eterno, contamos com a segunda vinda de Cristo. Falar da segunda vinda de Cristo para os tais é um problema, porque isso implica em prestação de contas. Prestar contas da nossa vida, de tudo que falamos, de tudo que olhamos, de tudo que praticamos, de tudo que vivenciamos sobre essa terra. A vinda de Cristo é muito mais do que um fator doutrinário. A vinda de Cristo é uma prestação de contas com quem um dia iremos estar de frente, prestando conta de todas as nossas atividades, pensamentos, ações e palavras. Essas pessoas são escarnecedores, são falsos profetas, que colocam em dúvida algo claro que Cristo, profetas e apóstolos já nos disseram. Não há nada novo a que Pedro se refira. Pelo contrário, é algo que já tem sido batido com muita frequência. A vinda de Cristo é certa. No verso 5, 6 e 7,
nós vamos ter 3 provas de que aquilo que Deus disse por meio dos profetas, Cristo, que é o próprio Deus, e os apóstolos, é verdade. Nós não temos do que duvidar da palavra de Deus. Se Cristo disse que vai voltar, e esse testemunho foi ratificado pelos apóstolos, nós não temos motivos para questionar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem propriedade. A palavra de Deus é poderosa. E pelo menos 3 exemplos desse poder e da veracidade da palavra de Deus vai ser aqui exemplificado por Pedro. No verso 5, nós temos aqui a primeira razão por meio da qual a palavra que Deus disse acerca da segunda vinda de Cristo é verdadeira e assim acontecerá. Primeiro, versículo 5. Porque deliberadamente essas pessoas, elas não fazem isso por falta de conhecimento, elas não fazem isso por razões dúbias, não, deliberadamente. Elas fazem isso porque querem e cientes dos perigos que correm quanto a isto. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Primeiro exemplo da veracidade e da verdade de que Cristo vai voltar é que assim como Deus falou e tudo passou a existir, o mesmo Deus falou acerca da vinda de Cristo. Essa palavra que teve poder para trazer tudo à existência é a mesma palavra que diz para mim e você: Cristo vai voltar. É essa mesma palavra. No versículo 6, nós vamos ter outro exemplo sobre a palavra de Deus, que torna a vinda de Cristo certa. Versículo 6. Pela qual, ou seja, a palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Foi o próprio Deus quem determinou o juízo nos tempos de Noé. Foi o próprio Deus quem disse: haja luz e houve luz. Foi o próprio Deus que, por meio da sua palavra de ordem, trouxe tudo à existência. Mas foi o próprio Deus que, com sua palavra de ordem, trouxe o juízo sobre a terra. A palavra de Deus que trouxe tudo à existência é a mesma palavra também que tem poder para destruir. E tudo isso se cumpriu, como Deus havia dito. Essa é mais uma garantia de que a vinda de Cristo é certa. Foi o mesmo Deus quem testemunhou sobre a volta de Cristo. E nós precisamos, sim, considerá-la com toda seriedade e honestidade. No versículo 7, nós temos mais um exemplo da palavra de Deus, que garante, que torna fiel as palavras também acerca da vinda de Cristo, do Messias. Diz o seguinte, o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra. A palavra é a tônica nesses 3 versos. Têm sido entesourados para fogo. Estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O mesmo Deus que trouxe tudo à existência, o mesmo Deus que deu sua palavra de ordem para, com o dilúvio, destruir todas as coisas, é o mesmo Deus quem diz que toda esta criação, tudo o que temos hoje, está sendo guardado, entesourado para a destruição, entesourado para fogo. Estão reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. 3 exemplos nos são dados. E isto deveria levar aquelas pessoas a quem Pedro está escrevendo a terem confiança de que Cristo vai voltar. Apesar do escárnio, da blasfêmia dos que não gostam desta ideia, porque irão prestar conta de suas vidas. Pedro diz: esse Deus que criou tudo, criou pelo poder da sua palavra. Esse Deus que destruiu toda a humanidade no tempo de Noé, destruiu pelo poder da sua palavra. É o mesmo Deus que trará destruição e juízo para todos
os homens ímpios e assim também destruirá com fogo este mundo. Pedro nos cita 3 exemplos de que, assim como todas as coisas foram e serão realizadas pelo poder da palavra de Deus, a vinda de Cristo também é certa. No versículo 8, depois de já haver alertado os discípulos de Cristo por meio de carta, várias vezes acerca da vinda de Cristo, Pedro quer trazer algo importante para aqueles irmãos, para que a ansiedade não os consuma, para que o medo não os apavore, para que eles não sejam atemorizados com tudo que está acontecendo, tanto nos dias daqueles homens e mulheres de Deus, como nos nossos dias hoje. Esse aviso é extremamente importante. Esse conselho deve trazer conforto e paz ao meu coração e ao seu. Deus tem uma razão para não ter ainda enviado seu Filho uma segunda vez. Cristo tem um plano com esse prolongamento da sua volta. E no versículo 8, nós temos o seguinte: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Mais uma vez, Pedro quer aqui lembrá-los de algo importante. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui Pedro está citando o livro dos Salmos, Salmo 90, verso 4, falando sobre a atemporidade de Deus. Deus, ele é atemporal. Deus não está submetido ao tempo. Pelo contrário, Deus é o Senhor do tempo. Deus não é governado. Deus não é uma pessoa como nós que está ocupando um espaço na terra e também dentro de um tempo, mês, semanas e anos. Não, Deus é atemporal. Para esse Deus, um ano é como 1000 dias e 1000 dias é como um ano. Para esse Deus, o tempo, ele não é importante, porque Deus não está debaixo do tempo. Então, consolando aqueles discípulos, Pedro diz: aguardem, não se esqueçam que para Deus 1000 anos é como um dia, 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. No verso 9, Pedro mais uma vez lembra os discípulos que o Senhor não está retardando aqui, por algum motivo obscuro. Não é. A vida de Cristo não está sendo retardada por alguma razão obscura. Pelo contrário, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. E possivelmente muitos discípulos de Cristo já estavam aqui ansiando, com medo, e alguns até questionando já possivelmente a vinda de Cristo com base naquilo que estavam ouvindo. Mas Pedro diz: pelo contrário, o Senhor não retarda como alguma ajuda demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Deus é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vinda de Cristo, segundo Pedro em sua carta, ela está sendo retardada porque Deus quer que todos os eleitos cheguem ao arrependimento, todos os salvos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Sobre isso, Pedro, falando sobre a segunda vinda de Cristo, ele traz uma nota importante, falando no versículo 10, que a vinda de Cristo, usando expressões paulinas, ela se dará como um ladrão, ou seja, quando ninguém esperar, quando ninguém estiver esperando. Esta é a ideia. A vinda de Cristo pegará todos os ímpios. A vinda de Cristo pegará os falsos profetas. A vinda de Cristo pegará todos os que vivem em rebelião e rebeldia contra Deus. Pegará de surpresa. Paulo vai dizer em sua carta, 1 Tessalonicenses capítulo 5,
que nós não somos da noite, para que esse dia nos pegue de surpresa. Não, pelo contrário, somos do dia, estamos alertas, estamos conscientes que Cristo vai voltar. Não temos dúvidas, não lançamos dúvidas sobre esse fato que em breve ocorrerá. De forma nenhuma. Cristo vai voltar. E esse dia não nos pegará de surpresa, porque somos filhos da luz, somos filhos do dia. Ansiamos esse dia, aguardamos esse dia. Apesar de Deus, de Cristo não ter vindo ainda, e por seus propósitos maravilhosos de redenção de todos os eleitos, nós não podemos ter dúvidas de que Ele voltará. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo. A vinda de Cristo será algo incrível. Os elementos se desfarão abrasados. E aqui Pedro dá detalhes, é um dos poucos que dá detalhes sobre a destruição, como isso ocorrerá. Tudo será desfeito. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, tudo será atingido. Tudo será atingido com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo terá implicações para toda a criação. Cristo virá. Sua segunda vinda será marcada por essa gloriosa presença e também pela destruição. Os elementos serão desfeitos. Diz o verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. E aqui eu quero caminhar para as aplicações, porque o próprio Pedro assim faz. Depois de alertar sobre a veracidade da vinda de Cristo, depois de alertar sobre o fato de que a palavra de Deus merece confiança e que Deus testemunhou através da sua palavra sobre a vida de Cristo, Pedro vai dizer o seguinte: tendo em vista que a vinda de Cristo implica em destruição, em juízo, tudo será desfeito, abrasados, tudo que temos hoje, toda a criação, toda a arte, beleza, arquitetura, tudo que temos hoje, todas as produções, tudo que temos será afetado neste grande dia, o dia em que Cristo voltará. Podemos concordar que, juntamente com Pedro, uma vez que tudo isso será desfeito, visto que essas coisas irão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Já que é assim, vivamos em santo procedimento e piedade. Façamos assim. É assim que os salvos vivem. É assim que os eleitos se comportam. Eles vivem em santo procedimento porque eles sabem que vão prestar contas com o seu Deus. Eles vivem em santidade e em piedade porque em breve o Senhor da glória virá em glória e majestade, e assim prestaremos contas. No versículo 12, Pedro fala mais uma vez sobre a espera, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Nós aguardamos a vinda de Cristo. Mas ao mesmo tempo em que a igreja desempenha o seu papel de ser proclamadora da verdade do Evangelho, nós também apressamos a vinda de Cristo, a sua volta. O dia de Deus se aproxima e nós podemos até apressá-lo, segundo a linguagem petrina aqui do texto. Diz: serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Por fim, versículo 3, nós, porém, segundo a sua promessa, que não negamos, não lançamos dúvidas sobre ela, temos provas de que essa promessa ela vai se cumprir. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos irmãos,
Eu sei que muitos de nós nos preocupamos com os nossos empregos, estamos preocupados com nossos filhos, estamos preocupados com tudo aquilo que adquirimos, com muito trabalho, suor e esforço. Mas que a verdade de que tudo isso será desfeito, a verdade de que iremos passar por este mundo, gere em nós um justo procedimento, um santo procedimento e piedade. Que tudo que temos hoje, ciente de que um dia vai passar, tudo isso vai se acabar, gere em nós mais dependência, confiança, amor para com o nosso Deus. Estejamos cientes de que tudo que temos hoje será desfeito. Muitos estão preocupados com a economia do mundo. Também estou. Muitos se preocupam com a situação em que estamos vivendo. Onde tudo isso vai parar? O que ocorrerá com o término desta crise? O que teremos? E eu te digo, pior será. O cenário ficará muito pior. Com a vinda de Cristo, tudo será aqui abrasado, tudo será desfeito, os elementos se derreterão. Por quê? Por quê? Porque temos uma promessa maravilhosa da parte de Deus. Os que acreditam na promessa, estes esperam novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nesse mundo mau em que vivemos, estejamos cientes daquilo que Deus nos diz através da sua palavra. Nesse mundo injusto, saibamos de uma coisa: tudo será destruído, tudo passará pela mão poderosa de Deus e será desfeito. Mas para os que confiam na sua promessa, os tais receberão novos céus e nova terra. Irmãos, a partir do verso 14, alguns exemplos ou algumas aplicações, algo muito prático, Pedro vai trazer para você e para mim. Ele diz o seguinte: por essa razão, já que é assim, já que tudo vai ser desfeito, que Cristo em breve voltará, já que tudo será aí, com a vida de Cristo, destruído, façamos o seguinte: vivamos em santo procedimento, vivamos em piedade, aguardemos a vinda de Cristo, confiemos na promessa de novos céus e nova terra. Mas também, verso 14, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. É isso, irmão, que você está fazendo? Você que me acompanha por meio dessa live, os meninos que aqui estão, é isso que estamos fazendo? Empenhando-nos por sermos achados por Cristo em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É isso que estamos fazendo? Pois é assim que devemos nos comportar, confiando na promessa de Cristo e aguardando a sua bendita vinda. Que essa palavra, ela vá de encontro ao seu coração e ela lhe traga a paz, o descanso tão necessário nestes dias. O que eu quero dizer é que em meio a todo esse caos, em meio a todo esse problema que tem assolado o mundo, nós temos uma esperança viva, a de que Cristo vai voltar, aguardando novos céus e nova terra. E todos os que aguardam a sua bendita vinda desfrutarão do reino de justiça do Messias. Aguardamos a vinda de Cristo. O fato de que tudo isso será abrasado e destruído deve gerar em nós mais desprendimento, um olhar para o alto e uma confiança plena em Deus. E também devemos nos empenhar para sermos achados em paz. Você está vivendo em paz, irmãos? O seu coração está em paz. O seu coração descansa na promessa de Deus.
O seu coração consegue contemplar o grande dia em que Deus, por meio de Cristo, voltará e consumará a sua obra? Descanse, tenha paz no Senhor. Viva sem maldade, sem mácula, vivendo sempre na prática do bem e satisfazendo o nosso Deus, aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou para essa guerra. E outro conselho, outra ordem de Pedro: vivamos irrepreensivelmente, aguardando a bendita vinda de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, bendizer o seu nome. Queremos encerrar cantando ao nosso Senhor, entoando mais um cântico que expressa a nossa gratidão e também esse fator que aguardamos, a vinda de Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus traga ricas bênçãos para a sua vida. Diante do cenário incerto que estamos vivendo, ainda não temos nenhuma data para o retorno dos cultos, mas esperamos que você esteja cultuando ao nosso Deus, tá bom? Em casa, do dormir ao levantar, do comer ao trabalhar, fazendo as funções ali mais simples dentro de casa, adore a Deus, preste culto a Deus, você pessoalmente, juntamente com sua família. Obviamente tem um aspecto do culto que nós não estamos, devido a esse problema, podendo desempenhar. Um aspecto maravilhoso de nos reunir, de estarmos em um espaço todos juntos cantando a Deus. Mas a nossa adoração continua, o culto continua, porque os adoradores do Senhor o adoram em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe. Uma boa noite a todos. Vamos encerrar cantando. Vamos encerrar cantando Jesus Virá.